Quero desejar uma boa tarde também para todos os moderadores que têm comparecido aqui às nossas lives e têm nos ajudado nesta caminhada. Não quero ser cansativo ao ponto de aborrecer muitas pessoas, mas para isso que temos moderadores, para colocar ordem na casa. E o nosso canal aqui não aceitamos pessoas que venham aqui para causar algum transtorno, tanto à minha pessoa quanto a todos os inscritos fiéis do canal que estão aqui nessa live para adquirir um pouco de conhecimento concernente não só às coisas de Deus, mas também as informações que chegaram até aqui, tá bom? Então, o título, vocês estão observando aí na capa desta live, é isso aí mesmo que vocês estão lendo, tá certo? Em um depoimento, né, do Dr. Guastelli, vocês irão ouvir o áudio. Inclusive eu quero pedir a todos que, se vocês puderem, né, vão lá no canal Thriller TV, tá bom? Canal Thriller TV. É um canal excepcional e eu quero dar todos os créditos deste áudio aqui a este canal, tá certo? Foi através deste canal Thriller TV que as informações chegaram até nós. Então vamos lá, gente, vamos colocar aqui este áudio e vamos comentar, tá? Após o áudio terminar, então a gente vai comentar alguma coisa sobre o caso bombástico da Lucilene, a empresária que continua desaparecida, tá? Mas, segundo o Dr. Guastelli, vocês irão ouvir e ver o que foi que ele disse, tá bom? Então vamos lá, gente. Deixa o seu like para quem vem chegando, tá bom? A meta do nosso canal é bater 500 likes em todas as lives. Então vamos para cima e vamos ouvir este áudio aí. O depoimento do Dr. Guastelli para a Record, ele acredita, após muitas investigações, que a Lucilene está na fossa, que passava por obras justamente naquela época em que a Lucilene... Gente, o responsável pelo canal Thriller TV, as informações chegaram até eles lá e, segundo ela, o Dr. Guastelli afirmou que a Lucilene é empresária de Porto Ferreira que está desaparecida, porque a polícia está investigando como um desaparecimento e não como um possível crime, tá certo? Então, ela disse aqui que o Dr. Guastelli afirmou que a Lucilene pode estar na fossa, tá? Do lado do hotel, tá certo? Tem uma residência, uma casa lá, próximo ao hotel. Posso dizer que faz parte do hotel, tá? Porque é pegado a parede, tá? Coladinha uma com a outra. Então, ele alega que essa fossa lá estava passando por reforma, o estabelecimento, no caso, tinha essa fossa. Muito importante. Então, estavam fazendo uma reforma lá, nesse ambiente, e ele acredita que a Lucilene possa estar lá devido que o desaparecimento, segundo a polícia, aconteceu justamente neste período, no período em que estavam fazendo a reforma. Então, pode ser que a Lucilene esteja lá e muito em breve possa ser encontrada. Então isso traz aí um pouco de esperança, não só para mim, mas para todos que acompanham este caso. Todo mundo está sofrendo, muita gente sofre em saber que a família está sofrendo este tempo todo aí, tá certo? Mais de um ano, a procura do seu ente querido, que é a Lucy. A Lucy é uma pessoa que o Brasil aprendeu a amá-la, mesmo sem conhecer ela pessoalmente, mas todo o Brasil aprendeu a amar a Lucilene, porque pelos relatos da família, de amigos, todos os parentes, falam muito bem da Lucilene. Então,
tirem suas conclusões neste áudio, tá bom? Não vou interromper mais o áudio, vocês irão ouvir agora, tá? Não sou eu que estou dizendo isso, tá? É uma notícia, uma matéria, um áudio bombástico que chegou aqui, tá bom? Então, escutem aí, depois a gente volta a comentar, tá certo? Quem vier chegando agora, caiu aqui de paraquedas, não esqueçam. Inscreva-se no canal, ative o sininho para você sempre estar bem informado do que está acontecendo no caso da Lucy. E também no caso do garoto Henri Borel e tantos outros casos aí que a gente vai abordar aqui no canal. Vamos lá, gente? Então escutem este áudio aí que é muito importante, tá? Ele desapareceu. Em dezembro de 2019, uma fossa que fica localizada ao lado do hotel, em um portãozinho. Se vocês analisarem imagens do hotel, vocês conseguem ver um portãozinho ao lado do hotel. O Dr. Guastelli disse em entrevista à Record, ao programa Cidade Alerta, que para ele a Lucilene pode estar nessa fossa. Naquela altura do ano de 2019, a fossa então passava por reformas. E nos dias ali próximos ao Natal e o Ano Novo, os pedreiros então deixaram a obra, tiraram alguns dias para descansar e possivelmente quem tirou a vida da Lucilene pode ter se aproveitado ali daquele espaço que estava em obra e ter deixado o corpo ali. Os pedreiros não perceberiam, porque eles estavam há alguns dias então descansando em suas casas. Então, gente, observe o que ela acabou de falar. Então, o possível, né? É possível, na verdade, que tudo isso aí seja verdade, seja verídico, porque não se trata de mais uma pessoa que chegou no caso e comentou. Não, esse comentário aí, segundo as informações que esta moça do canal Trilha TV forneceu aí, ela afirma que foi o Dr. Guastelli. Então, quem não conhece o Dr. Guastelli? O advogado da família Ferrari. Então, foi a fala dele, segundo esta moça, tá bom? Responsável pelo canal Trilha TV. Então, todos os créditos quero fornecer e dar a ela também, tá? Então, o Dr. Guastelli, devido aí às investigações, e ele foi pensando, analisando todos os fatos, e haviam ali pedreiros que estavam ali reformando o espaço, e nesse espaço tem uma fossa. Só que, no período do desaparecimento da empresária Lucilene, esses pedreiros não estavam em serviço, estavam em suas casas descansando. Então o que acontece? Quem fez isso com a Lucy, e ela foi muito sábia nas palavras dela, em não acusar ninguém, porque ela poderia ter aqui pronunciado o nome do principal suspeito, que na verdade, diante de todas as provas que já surgiram, então o senhor Vanderlei Menezes não era para ser considerado um suspeito, mas sim um investigado, como o caso do menino Henri Borel, porque provas contundentes foram alcançadas e está de posse da polícia. Então, mesmo assim, o delegado, né, as autoridades competentes estão analisando esse caso aí como um desaparecimento que é um absurdo, na minha humilde opinião, é um absurdo enorme, porque tem provas e muitas provas. Então, gente, é complicado a situação em que o nosso país está vivendo, em uma justiça falha, uma justiça que não tem, né, posicionamento, não se posiciona diante da família para levar nenhum tipo de informação, e a família só sofre, a família está indignada. Eu tenho um vídeo, tá, que depois eu vou passar para vocês, de uma reunião que fizeram às portas do hotel, com cartazes, tipo um protesto, um brado de socorro, um grito de socorro. Então muita gente foram lá na frente do hotel e começaram a gritar: justiça por Lucilene. Onde está a Lucilene?
Agora, gente, o sofrimento da mãezinha da Luz, na porta do hotel, a gente até se emociona, dá vontade até de chorar, estou todo arrepiado aqui, porque eu me coloco no lugar dessas pessoas. Então a mãezinha na porta do hotel gritando, quero justiça pela minha filha. Eu só quero isso, só quero justiça por Lucilene. Então depois aí isso é assunto para outra live, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos continuar ouvindo. O advogado ainda diz que para ele, se a Lucilene tivesse sido jogada naquele rio, que inclusive um pescador diz ter visto uma mulher boiando nesse rio, mas nada nunca foi encontrado ali próximo, para o advogado, se a Lucilene estivesse no rio, o corpo já teria boiado e ido para as margens do rio. Então, para ele é pouco provável a Lucilene ter sido jogada ali. Na olaria também, algumas pessoas dizem que talvez ela pudesse ter sido queimada, quem sabe, na olaria, já que o celular do Vanderlei apontou que ele esteve ali próximo à olaria no dia 24 de dezembro de 2019. Porém, para o Dr. Guastelli, isso é pouco provável, ninguém sentiu o cheiro de queimado por ali naqueles dias, então isso também é pouco provável e é descartado por ele. Gente, o Dr. Guastelli, ele descartou toda a possibilidade da empresária Lucilene ter sido jogada no rio e descarta também a possibilidade dela poder estar na redondeza, perto da olaria, onde o celular do principal suspeito, o senhor Vanderlei, emitiu sinais, né? Que não foi só uma vez que a polícia constatou isso, que o celular do principal suspeito emitiu sinal lá à beira de uma olaria, às margens lá de um rio. Então o Dr. Guastelli tira totalmente aí esta possibilidade. Então ele acredita que a Lucilene possa sim estar dentro de uma fossa. Então é algo a ser investigado. Agora eu não estou entendendo o porquê do Dr. Guastelli analisar dessa forma e ter, entre aspas, uma certa convicção que a Lucy pode sim estar dentro daquela fossa, naquele estabelecimento ao lado do hotel, e a polícia não faz nada. Por que não vão lá ver se realmente isso procede? Por que não vão lá quebrar, não é, o piso, ou sei lá que seja o que tiver lá, para tentar, gente, realmente tirar essa dúvida, né? Tirar a dúvida de todos nós, porque se trata de um ser humano, de uma vida, de uma pessoa muito amada por todos. Então, a justiça tem que ser feita. Lucilene é um ser humano incrível. Lucilene tinha compromisso com o seu filho, Lucilene tinha compromisso com o seu trabalho, era uma mulher amorosa com a sua família. Então, para mim, gente, se constitui um absurdo tremendo, uma falta de respeito, de consideração com essa família que está sofrendo demais. Então, é lamentável esta situação e, com todo respeito, com todo carinho, eu posso dizer, eu sinto muito. E sempre tenho deixado aqui nas lives, quando estou tratando deste caso, tenho deixado aqui o meu apoio e clamo sim por justiça. Clamo sim por justiça. Se a justiça da terra humana não for feita, eu tenho certeza que a justiça do Deus que eu sirvo será feita assim, porque o Senhor não falha. Então o culpado tem que ser punido. Os culpados, ou o culpado, não sabemos quantas pessoas participaram deste possível crime brutal, tá? Vamos continuar aqui com o nosso áudio. Gente, tem gente que se incomoda quando a gente pede o like, tá certo? É importante você deixar o seu like e compartilhar a live, tá bom? Estamos com a meta aqui de 500 likes e muito em breve a gente vai sortear aqui aparelhos celulares, tablets, tá certo? No nosso canal. Não vai demorar.
logo, logo estarei aí planejando já para fazer isso para vocês, tá bom? Então você pode ser um dos ganhadores. Então é importante, você que está caindo de paraquedas aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você ficar bem informado de tudo que está acontecendo, tá bom? Então vamos continuar aqui com o áudio. A polícia ainda continua investigando esse caso ainda não foi arquivado, apesar de já terem se passado 1 ano e 3 meses desde que a empresária Lucilene desapareceu. A polícia trata o caso como um desaparecimento e tenta descobrir o que motivaria a Lucilene a fugir da cidade, sair da cidade, sem dar nenhuma explicação para a polícia. Mas Dr. Roberto Castelli acredita que devido aos 15 meses que já se passaram, o que aconteceu com Lucilene provavelmente foi um assassinato e não se trata de um caso de desaparecimento. Outra convicção do Dr. Guastelli é essa aí, vocês acabaram de ouvir. A convicção dele é a seguinte: ele não acredita no que o delegado, as autoridades competentes, vou dizer assim, estão falando para a família e para ele. Estão investigando este caso absurdo como um desaparecimento. Então o Dr. Guastelli tira aí de circulação, tá, toda a possibilidade de ser um desaparecimento, mas ele acredita, como advogado da família, por tudo que ele já ouviu, já viu, e chegaram em suas mãos provas contundentes, que isso se trata de um assassinato. Então é interessante vocês analisarem esse ponto, tá? Se trata de um assassinato. Então vamos lá, gente. Deixa o teu like aí, tá bom? Que vem chegando nesse exato momento. Compartilha essa live. Para ele, Lucilene pode estar ali próximo ao hotel, como eu disse anteriormente. Até hoje, a perícia ainda não concluiu as investigações que eles estavam fazendo nos celulares da Lucilene e do Vanderlei. As mensagens do Vanderlei, em conversas que ele trocava com Lucilene e outras pessoas, são protegidas por meio de criptografia. E então a perícia é um pouco mais difícil de ser realizada. O Vanderlei, para quem não lembra, chegou a ser preso em 2020, porém ele não foi preso por ter tirado a vida da Lucilene, se é que foi ele. Ele foi preso porque ele estava atrapalhando as investigações. Olha, gente, o Vanderlei, na época, né, naquele tempo lá da prisão dele, que ele foi preso, muita gente até hoje pensa que Vanderlei foi preso pelo motivo de um assassinato, pelo assassinato da Lucilene. Mas aí é que a gente se engana. Ele foi preso porque, segundo a polícia, ele estava atrapalhando as investigações, atrapalhando os policiais, o delegado, as autoridades competentes, de fazer o seu trabalho ali bem feito. Então, eis aí mais um motivo para uma grande desconfiança. Vanderlei, se ele quis atrapalhar, é porque ele não quis também que os policiais descobrissem mais coisas, né? Então tem esse lado aí da moeda. Porém, o Dr. Guastelli acredita em um possível crime e não um desaparecimento, tá bom? O Dr. Guastelli que acredita dessa forma. Já o delegado, os investigadores não acreditam assim. Acredita que ela deve ter sumido do nada, visto que Vanderlei afirmou em depoimento que a Lucilene já estava com um certo problema, ou seja, quis alegar que a empresária estava ficando louca, porque Lucy tomava medicamento e devido também à partida do Zé, né, do ex-esposo dela, o Zé que faleceu em um acidente de carro. E o Vanderlei se aproveitou desse momento e foi se chegando, vendo que a empresária estava fragilizada pela partida, tá, do seu ex-esposo. E ele foi se chegando devagarzinho lá dentro do hotel e deu no que deu. Então, não tem como descartar essa possibilidade do senhor Vanderlei como principal suspeito
de ter feito essa barbaridade. Mas cabe à justiça, né, os policiais, as autoridades, investigarem a fundo e realmente buscar encontrar a empresária, porque a família quer, ao menos, fazer uma despedida digna, né? Sepultamento, mas só está o resto. Não importa. Importa que encontre a Lucy, tá certo? Só quem passou já por um momento desse sabe o quanto é difícil, o quanto é complicado você perder alguém que você tanto ama, e não para uma doença, para qualquer tipo de enfermidade, ou seja, uma morte natural, que todos nós um dia iremos partir, mas perder um ente querido, uma forma brutal, tanto neste caso da Lucilene, quanto ao caso do Henri Borel, então é muito angustiante, tá bom? Vamos escutar o áudio. Sobre o caso, já que ele tentou subornar testemunhas e fazer com que elas mentissem. Por isso, na época, o delegado, as autoridades optaram por prender o Vanderlei. Talvez essa seria uma tentativa até mesmo de fazer com que ele confessasse ou contasse algo que ele sabe. Se não foi ele que fez isso com a Lucilene, talvez ele seja cúmplice de alguém, e a polícia então esperava que ele contasse. Infelizmente, não foi o que aconteceu, e esse caso continua sem solução. Dr. Roberto Guastelli, que é o assistente de acusação no caso da Lucilene, ele disse que, devido à pandemia, o efetivo da polícia de Porto Ferreira está comprometido, tem poucas pessoas trabalhando, e então as investigações praticamente pararam, desde o início da pandemia até hoje. Olha, gente, aí chega essa outra informação que o Dr. Guastelli recebeu, na verdade, do delegado, porque o Dr. Guastelli sempre está lá na delegacia, conversando com o delegado responsável pelas investigações deste caso. Então, ele tem colhido muitas informações. Então, as autoridades estão dizendo ao Dr. Guastelli, o advogado de acusação da família Ferrari, que o efetivo, né, e os policiais não estão caindo com força máxima em campo para averiguar este caso como se deve, devido à pandemia. Devido à pandemia que se alastrou, e ela tem bloqueado aí algumas coisas que deveriam ser feitas no decorrer das investigações, como novas buscas e etc. Então, o delegado está alegando isto. Então, na minha humilde opinião, concordo em uma boa parte, tá? Mas, por outro lado, eu discordo, porque eu acredito muito que um caso como este não pode ficar no esquecimento. Se é por causa da pandemia, tudo bem, tá? Até entendemos uma certa parte. Mas por que que o delegado não se posiciona em relação ao fornecimento de novas informações à família? Ao menos aí tem que ser dado satisfação, porque a família está angustiada, querendo receber novas atualizações sobre o desaparecimento do seu parente ou ente querido. Infelizmente não chega nada até eles. Então é lamentável esta situação, e eu lamento muito, e deixo aqui o meu abraço para Márcia Ferrari, para toda a família, que temos aí um grande carinho e afeto por todos. Então, em respeito a eles, eu nunca deixarei aqui de falar neste assunto da Lucy neste canal, porque eu vou até o fim e a gente vai ter resposta sobre este caso. Vamos lá. Um investigador particular chegou a entrar no caso e descobriu algumas novidades que irão vir à tona nos próximos dias. Inclusive, o apresentador Luiz Bart
comentou sobre isso no programa de hoje, no Cidade Alerta, que nos próximos dias ele vai compartilhar novidades no caso Lucilene. O Dr. Guastelli também afirmou que um novo investigador entrou no caso e ele conseguiu muitas informações, tá certo? Privilegiadas. Então, ele não pode, até o momento, tá, revelar nada para não atrapalhar as investigações. Então, é importante destacar isso, tá? Que tem sim um investigador aí na parada deste caso, e é um investigador secreto, ninguém sabe. Então, ele está averiguando e cada dia buscando encontrar novas evidências, tá? E novas provas aí para tentar elucidar esse caso e realmente colocar os culpados atrás do cilindro, tá bom? Que é, na minha humilde opinião, o lugar onde todo assassino criminoso deve estar. Tem que ser punido de forma severa. Severa, ou no mínimo, estejam presos para que eles não cometam novamente outras barbaridades. O que acontece é isso. Às vezes o indivíduo comete uma barbaridade tal em uma cidade e para fugir das acusações ele passa a estar morando em outro lugar e em outros lugares também. E o que é que acontece? Tentando fugir da responsabilidade de todos os seus atos cometidos. Então a polícia e a justiça brasileira tem que pegar mais pesado e ser mais severa. Nos Estados Unidos, se vocês pesquisarem, lá quando acontece qualquer assassinato ou algum crime, os culpados, aqueles que realmente foram os autores de tal barbaridade, eles são punidos até levado à morte. A cadeira elétrica, hein? E cadeia perpétua aí fica aí o resto da vida. Então a punição para criminosos nos outros países são severas. São severas. Então o Brasil precisa implantar verdadeiramente uma justiça mais rígida, né? Umas leis, na verdade, mais severas, para que esses assassinos, esses meliantes, possam pensar 3 vezes antes de cometer um absurdo como este. Então é necessário que as nossas leis sejam mudadas aí para melhor. Então o que estamos vendo aí é justamente isso, é o ao contrário. Em vez da justiça, das leis brasileiras evoluírem, colocarem leis mais rígidas, estão cada vez mais soltando as rédeas e o mundo está virando pelo avesso. Então, muitos casos como este da Lucilene, do garoto Henri Borel, tem complicado muito as autoridades para descobrir de fato quem são os autores. Então, se fosse talvez um FBI, uma polícia americana, algo assim que estivesse investigando um caso como esse, talvez já tivesse aí descobrido tudo. Então, é interessante e importante a gente focar nisso, tá certo? Vamos lá, pessoal, vamos ouvir. Vanderlei, ao ser entrevistado pela Record após mais de um ano do desaparecimento da Lucilene, continua contando as mesmas histórias. Ele disse que ainda é o namorado da Elaine, que eles brigaram na época em que tudo aconteceu, principalmente após ele ter sido preso, mas depois eles se entenderam. Hoje em dia eles estão morando em Goiás e recomeçando a vida deles. Eles falaram que após o que aconteceu, foi impossível continuar morando na cidade de Porto Ferreira. Não deu. Olha, gente, o Vanderlei também cedeu após um ano, né, do acontecido. O Vanderlei cedeu uma entrevista ao Cidade Alerta. E eu não sei de qual forma foi feita essa entrevista, se foi no privado, particular com alguém. Particularmente eu não assisti, eu não vi, tá? Então não posso afirmar com convicção a vocês. Em respeito a todos que estão na live, eu não posso aqui me equivocar em cometer aqui nenhum tipo de gafe ou coisa parecida assim, tá? E ser pego na mentira. Então estou relatando o que está neste áudio. Então o que é que acontece? O Vanderlei continua afirmando todas as coisas lá que ele sempre disse, tá certo? Que a Lucilene pode ter saído de casa, foi viajar e não tem nada a ver com isso.
e ele é o mais interessado em descobrir onde a Lúcia está. É isso que o Vanderlei sempre disse, junto com o seu advogado, o doutor Natanael.